falamos em autoconhecimento, geralmente nós focamos em nossos pensamentos, nossas emoções e como nós reagimos a determinadas coisas, né? Tanto eventos nas nossas vidas como pessoas. E eu acho que é muito importante e relevante ao autoconhecimento nós ganharmos consciência da nossa própria ignorância, da nossa própria estupidez. Porque sim, nós não sabemos todas as coisas, porém, o nosso subconsciente, ele nos engana às vezes. Porque você tem uma opinião ou você tem um sentimento sobre algo, você tende a achar que você sabe sobre aquilo ali. E raramente nós sabemos, principalmente quando é um tema complexo, como política, economia, entre outras coisas. É muito fácil a gente julgar algo só com fatos superficiais, ou com o que a gente acha superficialmente sobre aquilo ali. Mas só quando nos aprofundamos naquele assunto, aprendemos e dedicamos o nosso tempo para nos aprimorar, nós podemos realmente bater de frente ou dar uma opinião que faz sentido. Se nós não fazemos esse processo de auditoria prévia do nosso conhecimento, nós acabamos falando besteira, acabamos saindo de bobo por aí, principalmente pela internet, né? Onde parece que todo mundo tem a coragem de se posicionar e falar coisas, mesmo quando não sabe. Bertrand Russell fala a seguinte frase: uma das coisas mais dolorosas do nosso tempo é que aqueles que sentem certeza são estúpidos. E aqueles com alguma imaginação e compreensão estão cheios de dúvida e indecisão. Então, nas últimas décadas, nós fomos incentivados a analisar o que a gente acha que sabe e o que a gente realmente sabe. Mas o que nós vemos por aí são pessoas que têm um excesso de confiança ao achar que sabem sobre determinados assuntos. Só que isso é basicamente um tiro no pé. Quando nós achamos que sabemos sobre algo, nós interrompemos ou bloqueamos o nosso próprio crescimento e a vontade de aprender e se aprofundar. É muito fácil a gente bater de frente com um vizinho, com uma pessoa na internet, que eles também não sabem do que estão falando. E aí fica horas ali debatendo e achando que tá abafando. É outra coisa você querer debater com um especialista, porque em 2 palavras o especialista vai acabar com você. Então, por isso que é importante a gente compreender que, opa, aquilo ali é conversa de gente grande. Eu não sei se eu sou gente grande para participar daquela conversa. Então, eu tenho que ir conhecer, me aprofundar e daí eu volto para conseguir trocar uma ideia, tá? Muito importante ter essa autoconsciência e não ficar passando de burro por aí pela internet, por outros lugares. Então vamos falar sobre o modelo de competência consciente, tá? Geralmente ele aparece em um quadrante, mais ou menos assim, e nós sempre partimos do pressuposto que nós não sabemos, nunca nem ouvimos falar de determinado conhecimento ou habilidade, tá? Então é o que a gente não sabe que a gente não sabe. Tá? E depois de ouvir falar ou ter alguma exposição inicial, nós partimos para o quadrante de incompetência consciente, que é quando a gente já ouviu falar de algum termo ou de alguma coisa, mas a gente não tem a competência naquilo ali. A gente, pelo contrário, tem a consciência da nossa incompetência. A gente ganha esse conhecimento de, opa, eu não sei muito sobre tal assunto. Então, eu vou ouvir, eu vou buscar aprender, eu vou buscar pesquisar e, assim, adquirir o conhecimento necessário. Quando eu adquirir esse conhecimento necessário, eu passo para a competência consciente. Ou seja, eu tenho o conhecimento, a habilidade, né, seja lá o que for, mas para que eu use aquilo ali, eu preciso de muito esforço. Por exemplo, quando eu falo português.
Eu sei falar português, mas eu estou nesse competência consciente, porque eu tenho que ter muito esforço para articular as coisas que eu estou falando, para falar corretamente, para não deixar o inglês infiltrar as minhas palavras. Então, é algo que quando eu estou fazendo, eu tenho que colocar muito esforço em fazer corretamente, tá? E aí, nós passamos para a competência inconsciente. E aqui é quando algo já vira a sua parte da sua natureza. Hoje, com mais de 10 anos criando conteúdo, criar conteúdo para mim é uma competência inconsciente. Eu posso simplesmente ligar a câmera e criar conteúdo. Por quê? Porque eu já fiz tanto, eu tenho tanto conhecimento sobre isso, eu sei quando algo precisa melhorar, quando talvez o meu áudio não vai ficar bom, aí eu coloco um tapete, ou essa luz não vai funcionar muito bem. Não sei se você notou, mas se eu for um pouquinho mais para trás, a luz da janela vai pegar aqui em mim, então eu vim um pouquinho mais para frente para não ter essa distração para quem está me assistindo. Então, tudo isso para mim se passa a ser inconsciente, porque eu já domino isso, eu tenho uma expertise nisso, tá bom? Outra forma que você pode ver os níveis de competência são em um modelo de escada, onde é dado um pouco mais de ênfase na parte transicional entre um quadrante e outro. Cada degrau é dedicado para um nível de competência e a transição de um degrau para outro, ela dá um pouquinho mais de ênfase no que está acontecendo nessa transição. Por exemplo, entre o degrau de incompetência inconsciente para incompetência consciente, nós temos aquele momento de um conhecimento inicial. Aquele momento, ok, entendi, ouvi a primeira vez, né? Assim, te dá uma clareza, é um momento de descoberta que algo existe. Entre incompetência consciente para competência consciente, nós vamos ter todo o aprendizado, a mudança, né? Então, é aquele desconforto. É você, poxa, ter que ler, ter que pesquisar, ter que colocar tempo e esforço para compreender aquilo ali de fato. Entre competência consciente para competência inconsciente, nós temos um momento de maestria, de você trabalhar naquilo ali, começar a ligar aquilo que você aprendeu com outras coisas que talvez você já sabia, ou com outras coisas que você também tem que aprender, né? E aí nós passamos para o último estágio ali, que é você ter uma competência inconsciente, mas você ter consciência daquilo ali, que é quase uma metacognição. Nós vamos falar sobre isso em outro vídeo, mas é você poder compreender que você sabe, você é um mestre naquilo ali, mas você também sabe que ainda falta outras coisas e você basicamente tem aquela motivação, né, uma automotivação, uma motivação intrínseca de continuar aprimorando e melhorando e aplicando aquilo que você sabe de outras formas, enfim. Então eu espero que tenha ficado claro para você como funciona os níveis de competência e o modelo de competência consciente, porque realmente ter conhecimento do que nós não sabemos é um ótimo ponto de partida para uma vida de aprendizado, para uma vida de curiosidade. E eu sou muito feliz em compartilhar essas coisas com vocês, porque eu realmente acredito que através do conhecimento nós podemos nos libertar de manipulação, de narrativas, de tantas coisas e ter controle sobre a nossa vida, né? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se inscreva de se inscrever no canal. Não se esqueça de se inscrever no canal. Muito obrigada e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!